Livro de Números, capítulo 31. E a vingança contra os medianitas. E o Senhor Deus disse mais a Moisés: Vá, Moisés, e diga aos israelitas que vão e se vinguem dos medianitas que fizeram tanto mal a vocês. Então, depois disso, você irá morrer. Então Moisés obedeceu e disse ao povo: Preparem os homens para a batalha, ataquem os medianitas e se vinguem deles pelo que eles fizeram contra o nosso Deus, o Senhor. E cada tribo de vocês devem mandar 1000 soldados para a guerra. E assim, dos milhares de israelitas, 12.000 soldados armados foram mandados para a guerra. E Moisés mandou esses soldados para a batalha, debaixo do comando de Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, o qual também levou os objetos sagrados e também as cornetas para dar os sinais. E assim, o exército atacou todos os medianitas e fizeram como o Senhor havia dado a ordem e mataram todos os homens. E entre os mortos estavam Evi, Requem, Sua, Ur e Reba, que eram os 5 reis medianitas. E também mataram à espada Balaão, o filho de Beor. E os israelitas levaram presos as mulheres e as crianças dos medianitas. E também pegaram as suas ovelhas e cabras, e o seu gado e todos os seus bens. Eles incendiaram todas as cidades em que os medianitas moravam e queimaram e quebraram todos os seus acampamentos. E eles pegaram para si tudo o que haviam pegado dos medianitas, e também seus prisioneiros e os seus animais. E levaram tudo isso a Moisés, ao sacerdote Eleazar, e ao povo de Israel que estavam acampados nas planícies de Moabe, próximo ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Moisés, o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Mas Moisés ficou muito zangado com os oficiais que voltaram da batalha, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias. E Moisés lhes perguntou: Por que é que vocês deixaram vivas todas as mulheres? Lembrem-se que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus falso Baal-Peor. E foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Israel. Então agora, matem todas as crianças e mulheres que não forem virgens, mas deixem viver todas as mulheres e meninas que forem virgens, pois elas pertencem a vocês. Mas agora, todos que tiverem matado alguém, ou que tiverem tocado em algum morto, devem ficar fora do acampamento por 7 dias. E no 3º dia e no 7º, vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos de couro e tudo que é feito de pelos de cabra, e também tudo aquilo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: A lei que o Senhor ordenou a Moisés é esta: assim, tudo que o fogo não destrói, como o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho
e o chumbo deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo aquilo que o fogo destrói deve ser purificado pela água. E no 7º dia, vocês deverão purificar as roupas que estiverem vestido. Só depois disso poderão entrar no acampamento. E o Senhor Deus disse a Moisés: Você, Moisés, com a ajuda do sacerdote Eleazar e as autoridades do povo, façam uma lista de tudo o que foi tomado na batalha, incluindo todas as pessoas e os animais, e divida em 2 partes iguais tudo aquilo que foi tomado, e distribua metade para o povo e metade para o exército. E da parte que pertence aos soldados que foram à batalha, separe um imposto para Deus, uma pessoa de cada 500, e a mesma coisa para os bois, os jumentos, as ovelhas e as cabras, e pegue esse imposto e as entregue nas mãos do sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. E da parte que pertence ao povo, pegue um de cada 50, tanto de pessoas quanto dos animais, e dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Então Moisés e Eleazar fizeram tudo aquilo que o Senhor Deus havia ordenado. E sem contar o que os soldados pegaram para si mesmo, então esta foi a lista que foi tomado pelos soldados na batalha: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 61.000 jumentos e 32.000 pessoas. E a metade que ficou para os soldados foi de 37.500 ovelhas e cabras, das quais 675 foram imposto para Deus, o Senhor, e 36.000 bois e vacas, as quais 72 foram de imposto para Deus, o Senhor, e 30.500 jumentos para os soldados, dos quais 61 foram de imposto para Deus, o Senhor, e 16.000 virgens para os soldados, nas quais 32 foram de imposto para Deus, o Senhor. Assim Moisés deu todas essas ofertas nas mãos de Eleazar como oferta ao Senhor, bem como o Senhor havia ordenado. E a parte do povo foi igual à parte dos soldados, isto é, 337.000 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. E assim como o Senhor Deus havia ordenado a Moisés, ele pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas, que cuidavam da tenda sagrada. Então os oficiais do exército, isto é, os comandantes dos batalhões e das companhias, foram falar com Moisés. Nós contamos todos os soldados que estavam debaixo do nosso comando, e não faltou nenhum. Então assim trouxemos o que cada um pegou, ou seja, objetos de ouro, pulseirinhas, correntinhas, anéis, brincos e colares. Nós os oferecemos a Deus, o Senhor, como pagamento pela nossa vida, para que Ele nos proteja. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam todas essas joias de ouro. E o peso do ouro que foi oferecido a Deus, o Senhor, pelos oficiais, foi de 191 quilos. E aqueles que não eram oficiais ficaram das coisas que tiraram dos inimigos. Assim Moisés e Eleazar
Pegaram o ouro dos oficiais e levaram para dentro da tenda sagrada, a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel.